invencível. Bacana. Além do grande MSL, qual outras pessoas você treinou com filhos dele? Enfim, quais as pessoas que você também reputam que te ajudaram nessa parte técnica, enfim, além do grande MSL? Então, porque eu fazia as aulas individuais com o Hélio Gracie, mas também participava das aulas de grupo na Academia Gracie. Então, inicialmente, eu comecei na Academia da Avenida Rio Branco. O 17º andar já estava alugado, então era no 18º andar, onde originalmente era só a parte de fisioterapia, massagem, e também tinha um departamento feminino e um ringue particular lá em cima, mas era um lugar menor. Mas quando eu comecei era lá. Aí meu pai, ele trouxe a Academia Gracie para a Zona Sul, né? Porque estava muito pequeno lá, a coisa estava um pouco, vamos dizer assim, diminuída. E meu pai queria que nós treinássemos e que mais amigos nossos pudessem treinar também. Então ele trouxe, meu pai na época se tornou pela segunda vez vice-presidente do Vasco. Então ele trouxe a Academia Gracie para a sede náutica da Lagoa. Então isso foi uma grande razão do crescimento do jiu-jitsu no Rio de Janeiro. Porque o Rickson conseguiu desenvolver o seu time ali na sede náutica da Lagoa, no Vasco, e isso trouxe muitos alunos para treinarem ali. E ali houve um crescimento dos campeonatos e tudo, uma movimentação boa. Já tinha o Carson em Copacabana, então isso foi um grande crescimento da Academia Gracie, e no número de alunos, e aí ele tinha uma aula de criança coletiva. E eu fazia essa aula, e eu lembro que o Rickson muitas vezes dava essa aula coletiva de criança. Depois, quando eu fui crescendo, eu fui passando para as aulas de adulto. No início era o Rickson, que era o líder das aulas coletivas, o Hélio Gracie não participava muito das aulas coletivas. E então era o Rickson, e depois o Rickson se mudou para os Estados Unidos, e aí o Royler passou a ser a figura principal. Eu treinei muito com o Royler. Eu diria que depois do Hélio Gracie, o Royler foi o nosso professor principal. Uma época ele dava aula em casa também, aulas individuais. Eu tomava aula particular com ele em Copacabana, na casa dele. E aí também eu não posso deixar de citar o Rorion, porque eu, a partir dos 13 anos, todas as férias de meio de ano, eu passava em Los Angeles, na casa do Rorion. E ele sempre me recebia lá com todo carinho. Eu ficava um mês e meio lá com ele. E essa época foi antes do UFC, eles estavam dando aula na garagem, depois eles abriram a academia. Eu estava lá quando a Academia Gracie, a primeira academia oficial, foi aberta em 1990. E eu participei de tudo isso, os desafios, e aquele início, né, tão importante do jiu-jitsu em Los Angeles. Então eu vi eles dando seminário, vi eles dando aula, e aquilo ali, principalmente a parte da aula em inglês, aqui nos Estados Unidos e tudo, eu aprendi muito vendo o Rorion dar aula. Mas convivi com todos os filhos do Hélio Gracie, vários sobrinhos também. O grande mestre Carlos Gracie me tratava muito bem sempre que eu via ele, porque ele era um grande amigo do meu pai. O meu pai conviveu muito com ele também, então os ensinamentos dele passaram muito para nós, não só através do grande mestre Hélio Gracie, que tinha no irmão a figura de um pai, né, de um ídolo, de um mentor, mas também através do nosso pai, que era um grande admirador do Carlos Gracie, do trabalho que ele fazia espiritual e também na parte da alimentação. Inclusive meu pai, que tinha uma clínica, né, de cirurgia plástica no Rio de Janeiro, em Copacabana, muito importante, ele trouxe a Geisa, uma das filhas do Carlos Gracie, para cuidar da parte da alimentação na clínica, para preparar as comidas dentro do regime. Ele usava o regime de alimentação racional do professor Carlos Gracie no pré e no pós-operatório, né, na clínica dele, recomendava isso. E uma coisa que ele tinha uma relação muito próxima com o grande mestre Carlos, que ia lá na clínica, e eles sempre falavam muito sobre a questão da alimentação. Então isso é algo muito importante. Eu também não posso me esquecer do mestre Roker Gracie, que juntamente com o Royler também puxava os treinos lá e também foi nosso professor, uma figura fantástica que nós gostamos muito também. Isso é lá na Humaitá, né, mestre? Isso, primeiro foi na Rio Branco, depois no Vasco, depois foi para o estádio de Remo da Lagoa, e depois foi, aí sim, lá, no Vasco, eles conheceram a família Werneck, que começou a treinar lá no Vasco. E aí, depois do estádio de Remo,
os Werneck convidaram eles para dar aula dentro do Colégio Padre Antônio Vieira, lá no Maitá. E eu também treinei lá durante muitos anos, até me mudar para os Estados Unidos.